Na véspera de Natal, no seu último dia como babá, a filha surda do milionário tocou seu rosto com delicadeza. Depois, formando cada sílaba com esforço, disse: "Mamãe." E naquele instante, o mundo parou. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Tainá encarou a pequena caixinha de música em suas mãos, girando-a entre os dedos como se o movimento pudesse de alguma forma adiar o inevitável. O apartamento na cobertura do Morumbi estava silencioso naquela manhã de 24 de dezembro, exceto pelo ocasional tilintar dos enfeites na árvore de Natal quando a brisa entrava pelas janelas panorâmicas. 11 meses. Havia passado 11 meses naquele apartamento, cuidando de Ayla, e agora precisava dizer adeus. Um nó se formou em sua garganta tão apertado que mal conseguia respirar. "Como dizer adeus a alguém que sequer vai me responder?" sussurrou para si mesma, passando o polegar sobre a bailarina em miniatura que decorava a tampa da caixinha. A caixa de música havia sido sua escolha para o presente de despedida. Uma bailarina que girava ao som de Aquarela do Brasil, a música que sempre acalmava Ayla quando ela tinha pesadelos. Não era nada sofisticado, comparado aos presentes que Heitor certamente compraria para a filha. Mas Tainá havia economizado 3 meses de seu salário para conseguir aquela peça artesanal feita em ouro preto. O barulho de passos no corredor fez Tainá rapidamente guardar a caixinha na bolsa. Heitor Bastos entrou na sala, vestindo um terno azul marinho perfeitamente ajustado ao seu corpo atlético, celular pressionado contra a orelha, enquanto falava sobre alguma reunião de emergência. Seus olhos encontraram brevemente os de Tainá, e ele fez um gesto de cumprimento com a cabeça antes de continuar sua conversa, caminhando em direção à cozinha. Tainá respirou fundo. Após quase 1 ano trabalhando na cobertura mais luxuosa que já havia pisado em toda a sua vida, ainda se sentia deslocada. A garota simples do interior de Minas Gerais, filha de professores, formada com bolsa de estudos e especializada em educação especial, nunca imaginou que um dia estaria no epicentro da elite paulistana. O contraste entre suas origens humildes e o mundo de Heitor Bastos, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, não poderia ser mais gritante, observou o empresário de longe, percebendo como suas sobrancelhas se juntavam em uma expressão preocupada enquanto falava ao telefone. Apesar de toda a riqueza e do poder que emanava, havia algo quebrado em Heitor, algo que nem todo o dinheiro do mundo parecia capaz de consertar. Talvez fosse o mesmo vazio que ela via nos olhos de Ayla, aquela ausência silenciosa que parecia consumir pai e filha desde a tragédia. O acidente havia acontecido há pouco mais de 1 ano. Nara Bastos dirigia com Ayla no banco de trás quando um caminhão perdeu o controle em uma noite chuvosa na rodovia dos Bandeirantes. Nara não resistiu aos ferimentos. Ayla, então, com apenas 3 anos, sobreviveu fisicamente intacta, mas o trauma psicológico foi devastador. A menina, que antes era falante e alegre, se fechou em um mundo de silêncio absoluto. Os melhores especialistas foram consultados e o diagnóstico foi o mesmo: mutismo seletivo pós-traumático. Não havia nada de errado com sua audição ou com suas cordas vocais. Ela simplesmente escolhera não falar mais. Foi quando Tainá entrou em suas vidas. Recomendada por um centro de reabilitação onde estagiara, ela foi contratada inicialmente por 3 meses para ajudar na adaptação de Ayla. 3 meses se transformaram em 6, 6 em 9. E agora, quase 1 ano depois, ela estava de partida. Uma oportunidade surgira em uma escola pioneira para crianças com necessidades especiais em Belo Horizonte, perto de sua família. Era o emprego que sempre sonhara, com estabilidade e plano de carreira. Não podia recusar. Os documentos já estão prontos? A voz grave de Heitor a trouxe de volta à realidade. Ele havia encerrado a ligação e agora a observava com uma expressão ilegível. Sim, senhor Bastos. Assinei tudo com o departamento de RH ontem.
respondeu, tentando manter a voz firme. Heitor, ele corrigiu, como fazia há meses, sem sucesso. Depois de quase um ano, ainda me chama de Senhor Bastos. Tainá sorriu sem graça. Era difícil abandonar a formalidade. Era sua armadura, seu lembrete constante de que ela era apenas uma funcionária. Não importava o quanto se apegasse a Ayla, ou o quanto seu coração acelerasse quando Heitor entrava na sala. A Ayla já acordou? Perguntou ele, consultando o relógio de pulso que provavelmente custava mais que um ano do salário de Tainá. Ainda não. Achei melhor deixá-la dormir um pouco mais hoje. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Havia tantas coisas não ditas, tantas palavras engasgadas, que Tainá temia que, se começasse a falar, não conseguiria mais parar. Você já arrumou suas coisas? Heitor finalmente quebrou o silêncio. Quase tudo. Vou terminar depois que me despedir da Ayla. Ele assentiu, passando a mão pelos cabelos escuros em um gesto que Tainá conhecia bem. Era o que fazia quando estava nervoso ou preocupado. Sobre isso, ele começou, mas foi interrompido pelo som de pequenos passos descendo a escada. Ayla surgiu no topo da escadaria de mármore, seus cachos castanhos emoldurando o rostinho sonolento. Usava um pijama de flanela com pequenas estrelas espalhadas pelo tecido, um presente que Tainá havia dado no último inverno. Ao ver a babá, seus olhos se iluminaram e ela desceu os degraus correndo, jogando-se nos braços de Tainá, que se ajoelhou para recebê-la. Bom dia, pequena estrela, sussurrou Tainá, usando o apelido que havia criado para a menina. Dormiu bem? Ayla assentiu, seus grandes olhos castanhos fixos nos de Tainá, olhos tão parecidos com os do pai. Tainá não pôde deixar de notar, sentindo aquela familiar pontada no peito. Ayla, bom dia. Heitor se aproximou, ajoelhando-se também. Lembra o que conversamos ontem à noite? A expressão da menina mudou imediatamente. Seus olhinhos se encheram de lágrimas e ela agarrou o pescoço de Tainá com força, como se temesse que a babá pudesse desaparecer a qualquer momento. Tainá sentiu seu próprio coração se despedaçar um pouco mais. Eu sei que é difícil, princesa, continuou Heitor, sua voz subitamente suave. Mas a Tainá precisa ir. Ela tem um novo trabalho, lembra? Vai ajudar outras crianças também. Ayla balançou a cabeça veementemente, recusando-se a soltar Tainá. Pequenos soluços sacudiam seu corpinho, embora nenhum som saísse de sua boca. Vamos tomar café da manhã primeiro, sugeriu Tainá, engolindo o próprio choro. Fiz aquele pão de queijo que você adora. Com relutância, Ayla afrouxou o abraço, mas segurou firmemente a mão de Tainá enquanto caminhavam para a cozinha. Heitor as seguiu, seu celular vibrando insistentemente no bolso do paletó. Ele o ignorou pela primeira vez desde que Tainá o conhecera. Na ampla cozinha com vista para o skyline de São Paulo, Tainá começou a preparar o café da manhã como fazia todos os dias. Colocou o pão de queijo para aquecer, preparou o café para Heitor e separou as frutas que Ayla gostava. Gestos tão simples e cotidianos, mas que hoje pareciam carregados de um significado maior. Era a última vez que faria isso. Tenho uma reunião às 10, comentou Heitor, quebrando o silêncio enquanto observava Tainá movimentar-se pela cozinha. Mas cancelei todo o resto da minha agenda para hoje. Tainá olhou para ele, surpresa. Heitor Bastos nunca cancelava reuniões. Achei que deveria estar aqui, ele explicou, sem encontrar os olhos dela. Para a Ayla, para ajudar na transição. Para a Ayla, é claro. Tainá afastou qualquer outro pensamento que tentasse se formar. Era melhor assim. Seu ônibus sai às 8 da noite, certo? Ele continuou. Posso pedir ao Marcos para levá-la à rodoviária. Não precisa, respondeu rapidamente. Minha amiga Débora virá me buscar. Vamos passar no apartamento dela antes para eu pegar o restante das minhas coisas. Heitor assentiu, um músculo tenso pulsando em sua mandíbula. Ayla, sentada em seu banquinho especial na ilha da cozinha, olhava de um para o outro como se tentasse decifrar o que não estava sendo dito. A nova babá chega depois do ano novo, informou Heitor. Sandra Melo.
Ela tem experiência com crianças, com desafios semelhantes aos de Ayla. Tainá sentiu uma pontada de ciúme irracional. Era ridículo, ela sabia. Claro que Ayla precisaria de uma nova babá. Não esperava que Heitor interrompesse sua vida agitada para cuidar da filha em tempo integral. Tenho certeza que ela será ótima, respondeu, colocando o café de Heitor à sua frente, tomando cuidado para não deixar seus dedos se tocarem. O café da manhã transcorreu em um silêncio desconfortável, pontuado apenas pelo ocasional tilintar de talheres. Ayla mal tocou em sua comida, seus olhos nunca deixando Tainá. Heitor verificava o relógio constantemente, como se contasse os minutos até o momento inevitável. Quando terminaram, Tainá começou a limpar a mesa, mas Heitor a impediu. Deixe isso. Rosa chega em 1 hora. Tainá hesitou, então assentiu. Ayla desceu de seu banquinho e puxou a mão da babá, guiando-a para a sala de brinquedos. Heitor a seguiu à distância, parando na porta enquanto observava Tainá sentar-se no tapete felpudo com Ayla. "O que vamos fazer agora, pequena estrela?" perguntou Tainá, tentando manter a voz animada, apesar da dor crescente em seu peito. Ayla correu até a estante e pegou um livro, trazendo-o para Tainá. Era A Pequena Sereia, o favorito dela. "De novo?" sorriu Tainá, abrindo o livro. "Esta já deve ser a 100ª vez, não é?" Ayla sorriu, aconchegando-se ao lado de Tainá enquanto ela começava a história. Da porta, Heitor observava a cena com uma expressão indescritível, algo entre admiração e uma profunda tristeza. Tainá lia, mas sua mente vagava. Cada palavra era um passo mais perto da despedida. Cada página virada, um momento a menos com Ayla. Com o canto do olho, notou que Heitor havia desaparecido. Provavelmente fora atender alguma das centenas de ligações que recebia diariamente. Era melhor assim, pensou. A presença dele só tornava tudo mais difícil. Como dizer adeus quando seu coração implora para ficar? Perguntou-se silenciosamente, enquanto virava mais uma página da história que conhecia de cor. Quando Tainá terminou de ler a história, percebeu que Ayla havia adormecido em seu colo, a cabecinha pesando contra seu peito. Com cuidado para não acordá-la, acariciou os cachos castanhos da menina, tentando gravar na memória cada detalhe daquele rosto angelical. Os cílios longos, as bochechas rosadas, a pequena cicatriz quase imperceptível acima da sobrancelha direita, lembrança do acidente que mudara sua vida para sempre. O silêncio na sala era reconfortante, como se o tempo tivesse parado para lhes dar mais alguns momentos juntas. Pela janela, Tainá observou as nuvens se acumularem sobre São Paulo, prometendo chuva para mais tarde. O céu cinzento refletia perfeitamente seu estado de espírito. "Ela sempre dorme quando você lê." A voz de Heitor a surpreendeu. Tainá virou-se para encontrá-lo parado na porta, segurando 2 xícaras de café. Ele havia removido o paletó e afrouxado a gravata, parecendo de alguma forma mais acessível, menos o empresário implacável e mais o pai preocupado que raramente deixava transparecer. "É o único momento em que ela realmente relaxa", respondeu Tainá em voz baixa. Heitor se aproximou, oferecendo uma das xícaras a ela. Tainá hesitou, mas aceitou, segurando a bebida quente com a mão livre, enquanto a outra continuava a acariciar os cabelos de Ayla. "Você tem um toque especial com ela", comentou ele, sentando-se na poltrona próxima. "Nunca vi ninguém conseguir conectar-se com a Ayla como você." Tainá sentiu um calor subir pelo pescoço. Elogios de Heitor Bastos eram raros como diamantes. "Ayla é uma criança extraordinária", respondeu, olhando com carinho para a menina. "Ela me ensinou mais do que eu poderia imaginar." Um silêncio se estabeleceu entre eles, não totalmente desconfortável, mas carregado de palavras não ditas. "Belo Horizonte é longe." Heitor finalmente comentou, olhando para a xícara em suas mãos, como se ela contivesse as respostas para perguntas que ele não tinha coragem de fazer. 5 horas de ônibus, confirmou Tainá.
mas é perto da minha família. Meus pais estão envelhecendo e... Você não precisa justificar sua decisão, interrompeu Heitor, sua voz subitamente formal. É uma excelente oportunidade profissional. Qualquer pessoa faria o mesmo. Tainá assentiu, sentindo uma pontada de decepção. O que esperava? Que ele pedisse para ela ficar? Que dissesse que a considerava mais que uma babá? Que confessasse que nos raros momentos em que seus olhares se cruzavam por um segundo a mais que o necessário, ele também sentia aquela corrente elétrica que percorria seu corpo? Vou sentir falta dela, disse Tainá, referindo-se a Ayla, mas seus olhos encontraram os de Heitor. Ela também vai sentir sua falta, respondeu ele, sustentando o olhar por tempo suficiente para Tainá se perguntar se ele estava realmente falando apenas da filha. O momento foi quebrado pelo som do celular de Heitor. Ele o retirou do bolso, franziu o senho para a tela e silenciou a chamada sem atender. Não vai atender? Perguntou Tainá, surpresa. Nunca havia visto Heitor ignorar uma ligação. É do escritório. Disse que não estaria disponível hoje de manhã, explicou ele, guardando o aparelho. A reunião das 10 foi adiada para o meio-dia. Ayla se mexeu no colo de Tainá, seus olhinhos se abrindo lentamente. Ao ver o pai, abriu um sorriso sonolento. Era raro vê-lo em casa àquela hora do dia. Olá, dorminhoca! Heitor sorriu, estendendo os braços para a filha. Para surpresa de Tainá, Ayla se deixou transferir para o colo do pai sem protestar. Geralmente, ela se agarrava a Tainá como se sua vida dependesse disso. Talvez a menina estivesse começando a aceitar a ideia da partida. A ideia doeu mais do que deveria. O que acha de mostrarmos para a Tainá o que compramos ontem? Sugeriu Heitor, e os olhos de Ayla se iluminaram. Tainá os observou intrigada. Não sabia que Heitor havia levado Ayla para fazer compras. Normalmente, era ela quem cuidava de todas as necessidades da menina enquanto ele trabalhava. Ayla desceu do colo do pai e correu para a porta, gesticulando para que os dois a seguissem. Tainá trocou um olhar confuso com Heitor, que apenas deu de ombros com um pequeno sorriso misterioso nos lábios. Seguiram a menina até o andar superior, passando pelo corredor decorado com fotografias de família que contavam a história dos Bastos através dos anos. Tainá sempre desacelerava nesse trecho, observando os momentos capturados antes da tragédia. Nara aparecia em muitas delas, seu sorriso radiante idêntico ao da filha. Ayla bebê nos braços da mãe. Ayla dando seus primeiros passos, enquanto Nara a encorajava. Heitor abraçando as duas em frente a um lago, todos sorridentes. Uma família perfeita que foi despedaçada em segundos. Ayla parou em frente ao seu quarto e olhou para o pai com expectativa. Feche os olhos, instruiu Heitor a Tainá, que obedeceu com um sorriso intrigado. Ouviu a porta se abrir e sentiu as mãozinhas de Ayla a guiando para a frente. O perfume familiar do quarto da menina a envolveu, uma mistura de lavanda do umidificador que Tainá ligava todas as noites e o aroma adocicado do shampoo de camomila que usavam para lavar os cabelos de Ayla. Pode abrir, disse Heitor. Tainá abriu os olhos e levou as mãos à boca, surpresa. No centro do quarto, onde antes havia apenas um tapete felpudo, agora estava um pequeno pinheiro de Natal, decorado com luzes coloridas e pequenos ornamentos em forma de estrelas. Sob a árvore, havia vários pacotes embrulhados em papel brilhante. Ayla insistiu que queria uma árvore só para ela este ano, explicou Heitor, observando a reação de Tainá. Ela escolheu cada enfeite. Ayla saltitava ao redor da árvore, apontando para os diferentes ornamentos com entusiasmo. Pegou um dos pacotes embaixo da árvore e o estendeu para Tainá, seus olhos brilhando de expectativa. Para mim? Perguntou Tainá, emocionada. Ayla assentiu vigorosamente. Com cuidado, Tainá desfez o embrulho, revelando um álbum de fotografias com capa de couro marrom. Ao abri-lo, sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Era um álbum repleto de fotos dela com Ayla ao longo do último ano. Dias no parque, fazendo bolo na cozinha, lendo histórias
brincando na neve artificial do shopping Cidade Jardim no último inverno, na piscina do condomínio durante o verão. Havia até fotos que ela não sabia que existiam, momentos capturados quando não estava prestando atenção. Nós trabalhamos nele por semanas, disse Heitor, sua voz mais suave do que Tainá jamais ouvira. Ayla escolheu todas as fotos. É lindo, conseguiu dizer Tainá, a voz embargada pela emoção. Obrigada, pequena estrela. Ayla sorriu, satisfeita com a reação da babá, e correu para pegar outro pacote. Espere, Ayla. Heitor a deteve gentilmente. Que tal darmos o nosso presente para a Tainá mais tarde? Na hora da despedida, a menina hesitou, depois assentiu relutantemente, colocando o outro pacote de volta sob a árvore. Tainá ficou curiosa, mas não perguntou. Estava ocupada demais tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar. Eu também tenho algo para você, disse Tainá a Ayla, enxugando uma lágrima fugitiva. Vou buscar. Desceu rapidamente para pegar a caixinha de música que havia escondido em sua bolsa. Quando retornou ao quarto, encontrou Heitor ajoelhado ao lado de Ayla, sussurrando algo em seu ouvido que fez a menina sorrir. Havia uma intimidade naquela cena que aqueceu o coração de Tainá. Apesar de todas as dificuldades, apesar da tragédia que os atingira, pai e filha estavam encontrando seu caminho de volta um para o outro. Aqui está, disse Tainá, entregando o pequeno pacote a Ayla. Espero que você goste. Ayla abriu o presente com cuidado, seus olhinhos se arregalando ao ver a caixinha de música. Quando girou a chave e a bailarina começou a dançar ao som de Aquarela do Brasil, seu rosto se iluminou com alegria. Pensei que você poderia colocá-la perto da sua cama, explicou Tainá, ajoelhando-se ao lado da menina. Sempre que sentir falta das nossas histórias antes de dormir, pode fazê-la tocar. Ayla abraçou a caixinha contra o peito e depois se lançou nos braços de Tainá com tanta força que quase a derrubou. Tainá retribuiu o abraço, fechando os olhos para conter as lágrimas. Sobre a cabeça de Ayla, seu olhar encontrou o de Heitor. Havia algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes. Por que não mostramos para a Tainá o que mais fizemos ontem? Sugeriu Heitor após um momento, sua voz levemente rouca. Ayla se afastou de Tainá e correu para o armário, de onde retirou uma pasta cheia de desenhos. Voltou saltitando e se sentou no tapete, espalhando os papéis coloridos à sua volta. Heitor e Tainá se sentaram de cada lado dela, formando um pequeno círculo. Estamos praticando os desenhos de língua de sinais, explicou Heitor, mostrando os papéis onde ele havia desenhado símbolos básicos de Libras, com Ayla colorindo ao lado. Tainá olhou para ele, surpresa. Há meses ela vinha tentando convencer Heitor a aprender Libras para se comunicar melhor com Ayla, mas ele sempre dizia que não tinha tempo, que preferia esperar que Ayla voltasse a falar. Achei que... talvez você estivesse certa, admitiu ele, parecendo quase tímido. Sobre Ayla precisar de mais formas de se expressar. Então comecei a aprender online e, bem, não sou muito bom ainda, mas estamos progredindo. Tainá sentiu uma onda de orgulho e algo mais, algo que não queria nomear. Isso é maravilhoso, Heitor, disse, usando o primeiro nome dele sem perceber. Vai fazer toda a diferença para Ayla. Ayla pegou um dos desenhos e o entregou a Tainá. Era um símbolo que ela conhecia bem, o sinal para a família. Ao lado, Ayla havia desenhado 3 figuras de palito. Uma alta com cabelo curto, claramente Heitor, uma pequena no meio e outra com cabelo comprido e um sorriso enorme, que só podia ser Tainá. As 3 figuras estavam de mãos dadas. É lindo, Ayla, disse Tainá, a voz falhando. Olhou para Heitor, que observava o desenho com uma expressão indecifrável. Quando seus olhares se encontraram, não havia mais o empresário frio e distante que conhecera no início. Havia apenas um homem, um pai, tentando reconstruir um mundo para sua filha. E por um breve, louco momento, Tainá se permitiu imaginar que poderia fazer parte desse mundo.
O relógio na parede marcou 11 horas. Faltava cada vez menos tempo para a despedida. Tainá tentava ignorar o relógio, enquanto ajudava Ayla a organizar os desenhos de libras. Cada minuto que passava era um a menos na contagem regressiva para sua partida. Ainda tinha que terminar de arrumar suas coisas, confirmar o horário com Débora, que viria buscá-la no final da tarde, e dizer adeus. O pensamento fez seu estômago afundar. 11 meses haviam transformado completamente sua vida. Quando aceitou o emprego, pensou que seria apenas temporário, uma oportunidade de ganhar experiência prática antes de encontrar algo em uma escola. Não esperava se apegar tanto a Ayla. Nem esperava que a presença silenciosa de Heitor Bastos em sua vida se tornaria tão importante. O som do celular de Heitor quebrou o silêncio confortável que havia se estabelecido entre eles. Ele olhou para a tela com uma expressão resignada. "Preciso atender essa", disse ele, levantando-se. "É o cliente japonês." Tainá assentiu, sem confiar em sua voz para responder. Era assim que as coisas funcionavam no mundo de Heitor Bastos. Negócios sempre vinham primeiro. Tinha sido uma surpresa ele ter passado a manhã toda com elas. Enquanto Heitor saía do quarto para atender a ligação, Ayla olhou para Tainá e fez um gesto que havia criado entre elas. Dedos deslizando pelo rosto, imitando lágrimas, seguido por um ponto de interrogação desenhado no ar. "Você está triste?" "Um pouquinho", admitiu Tainá, sorrindo através da emoção que ameaçava dominá-la. "Vou sentir muitas saudades de você, pequena estrela." Ayla se aproximou e colocou a mãozinha no rosto de Tainá, enxugando uma lágrima que havia escapado. A ternura do gesto quase a desfez. Como poderia deixar esta criança que havia se tornado o centro de seu mundo? "Mas sabe de uma coisa?" Continuou tentando manter a voz firme. "Nós ainda podemos nos ver. Posso vir visitar você nos feriados e talvez seu pai leve você para me ver em Belo Horizonte algum dia." Os olhos de Ayla se iluminaram com essa possibilidade. Ela correu até sua cama e pegou seu caderno de desenho, rabiscando rapidamente algo, antes de mostrar a Tainá. Era um desenho simples de um avião, com 3 figuras sentadas dentro. Claramente ela, Ayla e Heitor. "Sim, talvez possamos viajar juntos algum dia", respondeu Tainá, sabendo que estava alimentando esperanças que provavelmente nunca se realizariam. Quando partisse, a vida seguiria em frente. Heitor contrataria uma nova babá. Ayla se adaptaria. E ela seria apenas uma memória. Do corredor, ouviram a voz de Heitor ao telefone, falando em inglês com seu cliente japonês. Mesmo sem entender tudo, Tainá podia perceber que ele estava tentando abreviar a conversa. Isso era novo. Normalmente, quando se tratava de negócios, Heitor perdia a noção do tempo. "O que você acha de prepararmos o almoço?", sugeriu Tainá, tentando distrair Ayla e a si mesma. "Podemos fazer aquela massa que você adora." Ayla bateu palmas em aprovação e as duas desceram para a cozinha, deixando Heitor com sua ligação. Na ampla cozinha com vista para a cidade, Tainá começou a retirar os ingredientes enquanto Ayla subia em seu banquinho para ajudar. Era uma rotina que haviam aperfeiçoado ao longo dos meses. A menina adorava cozinhar e Tainá havia transformado a atividade em uma oportunidade de aprendizado, ensinando cores, números e conceitos através da culinária. "Precisamos de 2 tomates", explicou Tainá, mostrando o número com os dedos. "Pode pegar para mim." Ayla saltitou até a geladeira e voltou orgulhosamente com os tomates. Enquanto preparavam a massa, Tainá não conseguia parar de pensar em como sentiria falta desses momentos. As pequenas conquistas diárias, o brilho nos olhos de Ayla quando aprendia algo novo, até mesmo a bagunça inevitável que sempre deixavam na cozinha. Estavam tão absortas na preparação do almoço que não notaram Heitor parado na porta, observando-as em silêncio. Quando finalmente o viram, ele tinha uma expressão estranha no rosto, algo entre admiração e uma profunda tristeza. "Vocês parecem se divertir", comentou entrando na cozinha. "Estamos fazendo a massa preferida da Ayla."
explicou Tainá, limpando um pouco de farinha do rosto. Quer nos ajudar? A pergunta escapou antes que pudesse pensar. Em quase um ano, Heitor nunca havia participado das atividades culinárias. Ele sempre estava ocupado demais ou chegava tarde demais para o jantar. Para sua surpresa, ele hesitou apenas por um momento antes de arregaçar as mangas da camisa social. Por que não? Respondeu, aproximando-se. O que posso fazer? Ayla olhou de Tainá para o pai com espanto, antes que um enorme sorriso iluminasse seu rosto. Ela rapidamente pegou um avental extra e o ofereceu ao pai, que o aceitou com uma risada. Acho que nunca usei um desses antes, comentou ele, colocando o avental vermelho, que parecia absurdamente pequeno em seu corpo atlético. Nunca é tarde para começar, respondeu Tainá, tentando não pensar em como ele ficava atraente, mesmo com farinha na manga da camisa cara. Os três trabalharam juntos, com Tainá dando instruções e Ayla supervisionando o pai com seriedade adorável. Heitor era surpreendentemente desajeitado na cozinha, derrubando uma tigela e quase cortando o dedo ao fatiar os tomates. Mas pela primeira vez, desde que Tainá o conhecera, ele não parecia frustrado com sua própria imperfeição. Pelo contrário, ria dos próprios erros e deixava Ayla corrigi-lo, aceitando a orientação da filha com humildade. Era como se uma versão diferente de Heitor Bastos tivesse emergido, alguém mais leve, mais acessível, alguém que poderia ter sido antes da tragédia que roubou sua esposa e deixou sua filha traumatizada. Nara e eu costumávamos cozinhar juntos nos fins de semana, comentou ele de repente, enquanto molhava a massa. Antes de tudo, ela adorava experimentar receitas novas. Tainá olhou para ele surpresa. Era a primeira vez que ele mencionava Nara voluntariamente. Ela parecia ser uma pessoa maravilhosa, respondeu com suavidade. Heitor assentiu, um sorriso triste brincando em seus lábios. Ela era cheia de vida. Adorava música, dança, arte. Foi ela quem escolheu o nome Ayla. Ele olhou com carinho para a filha, que estava ocupada dispondo folhas de manjericão sobre o molho. Significa luz do luar em turco. Ela dizia que nossa filha iluminaria nossos dias mais escuros. Uma emoção crua perpassou sua voz, e Tainá sentiu um nó na garganta. Por trás da fachada do empresário bem-sucedido, havia um homem que ainda lutava para lidar com uma perda devastadora. Ela estava certa, disse Tainá, olhando com ternura para Ayla. Mesmo nos dias mais difíceis, Ayla encontra maneiras de trazer luz. Seus olhares se encontraram por cima da cabeça da menina, e algo passou entre eles. Um entendimento silencioso, um reconhecimento de dor compartilhada e de esperança tímida. O momento foi interrompido pelo timer do forno. Heitor piscou, como se despertando de um transe, e se afastou para pegar as luvas térmicas. Enquanto almoçavam na ampla varanda com vista para o Parque Ibirapuera, Tainá observou como Ayla parecia mais animada com a presença do pai. A menina fazia questão de que ele experimentasse cada elemento do prato, apontando orgulhosamente para os ingredientes que ela mesma havia ajudado a preparar. Heitor respondia com elogios exagerados que faziam a filha sorrir, seus olhos brilhando de uma forma que Tainá raramente via. Você faz isso parecer tão fácil, comentou Heitor em determinado momento, observando a interação natural entre Tainá e Ayla. Conectar-se com ela. Tainá abaixou o garfo, considerando suas palavras. Não é sobre facilidade, respondeu com cuidado. É sobre presença, sobre estar verdadeiramente aqui, no momento. Algo que eu claramente não fui bom em fazer, observou ele, uma nota de autocrítica em sua voz. Você estava lidando com sua própria dor, Tainá respondeu com gentileza. E tentando manter um império funcionando ao mesmo tempo. Não seja tão duro consigo mesmo. Heitor a estudou por um longo momento. Você sempre faz isso, sabia? Disse ele finalmente. Encontra o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não merecem. Todo mundo merece uma segunda chance, respondeu Tainá, sustentando seu olhar.
especialmente pais que amam seus filhos. O celular de Heitor tocou novamente, quebrando o momento. Ele olhou para a tela e, para surpresa de Tainá, silenciou o aparelho sem verificar quem era. A reunião do meio-dia, explicou ele, notando o olhar questionador dela. Vou ter que remarcar. Tainá piscou, atônita. Heitor Bastos nunca remarcava reuniões. Nunca. Tem certeza? Parecia importante. Nada é mais importante do que hoje, respondeu ele com firmeza, seus olhos fixos nos dela. O coração de Tainá acelerou. O que ele queria dizer com isso? Que passar o último dia com Ayla era importante? Ou havia algo mais em suas palavras? Além disso, continuou ele, voltando sua atenção para Ayla, prometi a uma certa jovem dama que faríamos biscoitos de Natal hoje à tarde. Não é mesmo, princesa? Ayla sorriu e assentiu entusiasticamente, fazendo gestos que representavam biscoitos e árvore de Natal. Tainá traduziu automaticamente. Ela diz que vocês vão decorá-los como estrelas e árvores de Natal. Exatamente, confirmou Heitor, parecendo satisfeito por Tainá entender a linguagem silenciosa de sua filha. Pensei que você poderia nos ajudar. Sou completamente inútil com glacê, como você viu pela minha performance com a massa. Eu adoraria, respondeu Tainá, tentando ignorar o pensamento de que cada atividade agora tinha um gosto agridoce de última vez. Depois do almoço, enquanto Heitor e Ayla foram buscar os ingredientes para os biscoitos na despensa, Tainá se viu sozinha na cozinha por um momento. Olhou ao redor, para o espaço que havia sido seu domínio por quase um ano. Conhecia cada gaveta, cada utensílio, cada peculiaridade dos eletrodomésticos de última geração. Havia ensinado Ayla a fazer panquecas naquele fogão, a misturar massa de bolo naquela bancada, a lavar morangos naquela pia. Engolindo o nó na garganta, começou a limpar os pratos do almoço. Em poucas horas, tudo isso seria apenas memória. Deixe isso. A voz de Heitor a surpreendeu. Rosa vai cuidar disso mais tarde. Ele colocou os ingredientes para os biscoitos na bancada, enquanto Ayla pulava ao seu lado, claramente ansiosa para começar. Força do hábito, explicou Tainá com um sorriso fraco. Heitor se aproximou, parando a apenas um passo dela. Estava perto o suficiente para que ela sentisse seu perfume discreto de sândalo e bergamota. Perto o suficiente para notar as pequenas rugas de preocupação que se formavam ao redor de seus olhos. Tainá, começou ele, sua voz baixa e intensa. O barulho da campainha interrompeu o que ele ia dizer. Ambos pularam ligeiramente, como adolescentes pegos no meio de algo proibido. Deve ser Rosa chegando, disse Heitor, dando um passo para trás. Tainá assentiu, seu coração martelando no peito. O que ele estava prestes a dizer? E por que parte dela estava aliviada pela interrupção? Rosa, a diarista que vinha 3 vezes por semana, entrou na cozinha carregando suas sacolas. Ao ver Heitor em casa àquela hora, arregalou os olhos em surpresa. Senhor Bastos, não esperava encontrá-lo aqui tão cedo, comentou, colocando suas coisas sobre a bancada. Feliz véspera de Natal! Igualmente, Rosa, respondeu Heitor com um sorriso educado, mas Tainá percebeu o leve desapontamento em sua voz. O momento entre eles havia se dissipado. Ayla correu para abraçar Rosa, que retribuiu o afeto com carinho. A diarista de meia-idade havia desenvolvido um laço especial com a menina ao longo dos meses, e embora não soubesse libras como Tainá, sempre encontrava maneiras de se comunicar com Ayla. E então, estão preparando algo gostoso? Perguntou Rosa, notando os ingredientes sobre a bancada. Biscoitos de Natal, explicou Tainá. Quer nos ajudar? Rosa olhou para os 3. Ayla, animada. Tainá, com um sorriso acolhedor. E Heitor, o poderoso empresário, com um avental vermelho e farinha na camisa. E sorriu com algo que parecia satisfação. Adoraria, mas tenho muito que limpar antes do feriado. Vocês continuem se divertindo, família. Família. A palavra pairou no ar por um momento, fazendo Tainá sentir um aperto no peito. Não era sua família. Nunca seria. Em poucas horas estaria no aeroporto.
deixando tudo para trás. Enquanto Rosa se dirigia ao quarto de hóspedes para guardar suas coisas, os três voltaram a se concentrar nos biscoitos. Heitor começou a misturar os ingredientes secos, enquanto Tainá ajudava Ayla a medir o açúcar e a manteiga. Trabalhavam em um silêncio confortável, pontuado apenas pelas instruções ocasionais de Tainá e pelo ruído da batedeira. Nunca imaginei que cozinhar pudesse ser tão terapêutico, comentou Heitor enquanto amassava a massa com as mãos. Foi uma das primeiras atividades que Ayla realmente gostou quando comecei a trabalhar aqui, explicou Tainá. No início ela mal saía do quarto, lembra? Mas quando comecei a fazer aqueles cookies de chocolate, o cheiro atraiu ela para a cozinha. Heitor assentiu, um sorriso melancólico nos lábios. Você trouxe vida de volta para esta casa, Tainá, disse ele tão baixo que ela quase não ouviu. Antes de você chegar, era como se estivéssemos apenas existindo, não vivendo. O coração de Tainá acelerou com suas palavras. Ela abriu a boca para responder, mas foi interrompida por Ayla, que puxava sua manga para mostrar que havia terminado de cortar os biscoitos em formas de estrelas e árvores. Ficaram perfeitos, pequena estrela, elogiou, afastando uma mecha de cabelo do rosto da menina. Agora vamos colocá-los para assar. Enquanto os biscoitos assavam, enchendo a cozinha com o aroma doce de baunilha e canela, Heitor recebeu uma ligação que, desta vez, não pôde ignorar. É o escritório de advocacia, explicou com um olhar de desculpas. Tenho que atender, mas não vou demorar. Tainá assentiu, tentando não demonstrar o desapontamento. Por algumas horas, havia se permitido esquecer quem eles eram. Um bilionário ocupado e sua funcionária temporária. A realidade sempre encontrava um jeito de se impor. Enquanto Heitor falava ao telefone no escritório, Tainá e Ayla prepararam o glacê colorido para decorar os biscoitos. Trabalhavam em sincronia, como uma equipe bem ensaiada, após meses de atividades juntas. Era nesses momentos que Tainá sentia mais intensamente o vínculo que haviam formado. Não apenas professora e aluna, ou babá e criança, mas algo mais profundo, quase maternal. O pensamento a assustou. Não devia se permitir esses sentimentos. Ayla não era sua filha. Tinha uma mãe que, embora não estivesse mais presente, ainda vivia na memória e no coração da família. Quem era Tainá para tentar ocupar esse espaço? Desculpe a demora. Heitor retornou à cozinha, guardando o celular. Problemas com um contrato internacional. Nada que não possa esperar até depois do feriado. Novamente Tainá se surpreendeu. O Heitor que conhecia nunca adiaria questões de negócios, independentemente da data. Os biscoitos estão prontos para decorar, disse ela, indicando as formas recém-saídas do forno. Só precisamos esperar esfriarem um pouco. Heitor se aproximou, observando os biscoitos perfeitamente dourados. Parecem deliciosos, comentou antes de adicionar com um sorriso travesso. Duvido que os da Sandra Mello fiquem tão bons. Tainá congelou ao ouvir o nome da nova babá. Era a primeira vez que a mencionavam desde aquela manhã. Tenho certeza que ela terá suas próprias especialidades, respondeu diplomaticamente, embora sentisse uma pontada irracional de ciúme. Mas não será você, disse Heitor, sua voz subitamente séria. Tainá olhou para ele, surpresa com a franqueza em suas palavras. Ayla, percebendo a mudança no clima, olhava de um para o outro com curiosidade. Ayla, por que você não mostra para a Tainá o desenho que fizemos ontem à noite? Sugeriu Heitor. Aquele especial. Os olhos da menina se iluminaram e ela saltou do banquinho, correndo para o andar de cima. Assim que ficaram sozinhos, Heitor se aproximou de Tainá. Preciso te dizer algo, começou ele, sua voz mais grave que o normal. Algo que venho pensando há semanas. O coração de Tainá batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Suas mãos tremiam levemente e ela as ocupou reorganizando os tubos de glacê para que ele não percebesse. O que foi? Perguntou, mantendo os olhos fixos nas próprias mãos.
Heitor hesitou, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Queria saber se você... Mais uma vez foram interrompidos, desta vez por Rosa, que entrou na cozinha para pegar água. Com licença, não queria atrapalhar, disse ela, percebendo a tensão no ar. Heitor recuou, o momento perdido novamente. Tainá sentiu uma mistura de frustração e alívio. Parte dela queria desesperadamente ouvir o que ele tinha a dizer. Outra parte temia que, qualquer que fosse a revelação, apenas tornaria a despedida mais dolorosa. Ayla voltou correndo, trazendo um grande papel dobrado. Entregou-o a Tainá com um sorriso orgulhoso. Com cuidado, Tainá desdobrou o desenho e sentiu seu coração apertar. Era uma representação detalhada do apartamento durante o Natal, com a grande árvore da sala decorada com luzes, presentes embaixo, e 3 figuras sentadas juntas no sofá. Heitor, Ayla e ela. No topo, em letras coloridas e irregulares, estava escrito: Minha família. É lindo, Ayla, conseguiu dizer, a emoção tornando sua voz rouca. Heitor se aproximou para olhar por cima do ombro de Tainá. Estava tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo, seu perfume, envolvendo-a como uma promessa não cumprida. Ela trabalhou nisso por horas ontem à noite, comentou ele. Queria que fosse perfeito para você. É perfeito, respondeu Tainá, virando-se para encarar Heitor. Estavam tão próximos agora que poderia contar os cílios dele, ver o pequeno ponto dourado em sua íris esquerda, sentir sua respiração contra seu rosto. Por um momento insano, pensou que ele poderia beijá-la. O timer do forno tocou, quebrando o encanto. Tainá se afastou rapidamente, o rosto quente de vergonha. O que estava pensando? Ele era seu patrão, um homem ainda de luto pela esposa, um homem cuja filha a via como uma figura materna, não como uma potencial... O quê? Namorada? Madrasta? A ideia era absurda. Os biscoitos devem estar prontos para decorar agora, disse, buscando refúgio na tarefa prática. Os 3 se concentraram em aplicar o glacê colorido nas formas de biscoito. Uma atividade que normalmente seria alegre, mas que agora parecia carregada de emoções não ditas. Ayla, alheia à tensão entre os adultos, se divertia criando padrões elaborados nas suas árvores de Natal de massa açucarada. Você é boa nisso, comentou Heitor, observando Tainá desenhar delicados flocos de neve em uma estrela. Na verdade, você é boa em tudo que faz com a Ayla. Obrigada, respondeu ela, sentindo-se subitamente tímida sob seu olhar atento. Mas o mérito é dela. Ayla é uma criança especial. Sim, ela é, concordou ele, olhando com adoração para a filha. Merece o melhor. Algo em seu tom fez Tainá olhar para ele. A Sandra Mello tem excelentes referências, disse Heitor, sem encontrar os olhos de Tainá. 17 anos de experiência com crianças com necessidades especiais. Mestrado em educação inclusiva. Fala 5 idiomas, incluindo Libras. Parece perfeita, respondeu Tainá, sentindo um nó na garganta. Sim, parece, concordou Heitor, finalmente olhando para ela. No papel. Havia algo em seus olhos, uma pergunta não formulada que fez o coração de Tainá saltar. O que quer dizer? Perguntou quase sem fôlego. Antes que ele pudesse responder, o celular de Tainá vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Débora. Chego em 1 hora. Trânsito horrível. Você está pronta? 1 hora. Apenas 1 hora restava de sua vida nesta casa, com estas pessoas que, contra todas as probabilidades, haviam se tornado tão importantes para ela. Preciso terminar de arrumar minhas coisas, disse, mostrando a mensagem para Heitor. Ele olhou para o celular, depois para Tainá, uma sombra passando por seu rosto. Claro, respondeu, sua voz subitamente formal. Não quero atrasar sua partida. Tainá queria dizer algo, explicar que não queria ir, que se pudesse escolher. Mas o quê? Ficar como babá para sempre? Desistir da oportunidade pela qual havia trabalhado tanto? Ou estava pensando em algo mais, algo impossível, um futuro que incluía Heitor de uma forma que nunca havia considerado realmente possível?
Ayla, por que você não mostra para a Tainá o outro presente que separamos para ela? Sugeriu Heitor, sua voz mais suave ao se dirigir à filha. Aquele que está no meu escritório. Os olhos de Ayla se iluminaram e ela saltou da cadeira, pegando a mão de Tainá e a puxando em direção ao corredor. Antes de sair da cozinha, Tainá olhou por cima do ombro para Heitor. Ele a observava com uma expressão que não conseguiu decifrar. Uma mistura de resignação, tristeza e algo mais. Algo que parecia perigosamente com esperança. O que estava acontecendo? Por que ele estava agindo de forma tão diferente justamente no dia em que ela estava partindo? Com Ayla puxando sua mão insistentemente, Tainá não teve escolha senão segui-la, deixando Heitor sozinho, com seus pensamentos não expressos e biscoitos meio decorados. Uma cena doméstica interrompida, como tantas outras coisas entre eles. Ayla conduziu Tainá pelo corredor elegante até o escritório de Heitor, um espaço que sempre parecera proibido para ela. Durante todos esses meses, raramente entrara ali, exceto para entregar recados ou documentos urgentes. Era o santuário de Heitor, onde ele comandava seu império financeiro, longe dos olhares alheios. O cômodo era exatamente como Tainá imaginava. Imponente, com uma enorme mesa de madeira escura, estantes repletas de livros sobre economia e administração, e uma vista panorâmica de São Paulo através de janelas que iam do chão ao teto. Mas havia algo diferente agora. Pequenos sinais da presença de Ayla que não estavam ali antes. Um desenho emoldurado na parede, uma foto da menina sobre a mesa, um pequeno unicórnio de pelúcia no sofá de couro. Ayla correu para a mesa e abriu uma gaveta, retirando um envelope prata com um laço vermelho. Entregou-o a Tainá com olhos expectantes. "Para mim?" perguntou Tainá, recebendo um aceno entusiasmado como resposta. Com cuidado, abriu o envelope e retirou um cartão de Natal feito à mão. Na capa, havia um desenho colorido de uma árvore decorada, e ao redor, pequenas impressões digitais vermelhas e verdes que formavam uma moldura festiva, obviamente, obra de Ayla. Dentro, encontrou um texto escrito à mão, com a caligrafia elegante que reconheceu imediatamente como sendo de Heitor. "Querida Tainá", começava a mensagem, "não existem palavras suficientes para expressar nossa gratidão pelo que você trouxe às nossas vidas neste ano. Antes de você chegar, vivíamos em silêncio, não apenas o silêncio de Ayla, mas um silêncio mais profundo que havia se instalado em nossos corações. Você nos ensinou a comunicar novamente, de maneiras que vão além das palavras. Você trouxe luz, risadas e música de volta ao nosso lar. Por isso, seremos eternamente gratos. Com carinho, Heitor e Ayla." Tainá sentiu lágrimas se formarem em seus olhos enquanto lia a mensagem. Tentou contê-las, não querendo entristecer Ayla, mas era impossível. As palavras eram simples, mas profundamente sinceras. "É lindo", sussurrou, ajoelhando-se para abraçar Ayla. "Obrigada, pequena estrela." A menina retribuiu o abraço com força, enterrando o rostinho no pescoço de Tainá. Quando se afastou, seus olhos também estavam marejados, mas ela sorriu bravamente e gesticulou para que Tainá continuasse olhando dentro do envelope. Tainá encontrou um pequeno cartão adicional dentro. Eram 2 passagens para o Aquário de São Paulo, datadas para o final de janeiro. Olhou para Ayla, confusa. A menina pegou um bloco de notas da mesa do pai e escreveu rapidamente: "Para você voltar nos visitar." O gesto era tão esperançoso, tão confiante de que ela voltaria, que Tainá sentiu seu coração se apertar dolorosamente. Como explicar a uma criança de 4 anos que a vida seguiria em frente, que apesar de suas promessas de manter contato, a distância e o tempo provavelmente os afastariam? "Vou guardar com carinho", prometeu, abraçando os bilhetes contra o peito. "E farei o possível para usar." Ayla sorriu, satisfeita com a resposta. Pegou a mão de Tainá novamente e a conduziu para fora do escritório, de volta à sala principal,
onde Heitor agora organizava os biscoitos decorados em uma bandeja. "Encontrou o presente?" perguntou ele, olhando para o envelope nas mãos de Tainá. "Sim, é perfeito", respondeu ela, a voz embargada pela emoção. "Obrigada, Heitor. Suas palavras significam muito." Algo passou pelo rosto dele, uma expressão tão breve que ela quase não captou. Parecia arrependimento ou talvez frustração. Tinha mais coisas que queria dizer, admitiu ele baixando a voz para que Ayla, agora distraída com os biscoitos, não prestasse atenção. "Mas é difícil." Tainá esperou, seu coração acelerando novamente. Mas Heitor apenas balançou a cabeça levemente, como se tivesse pensado melhor. "De qualquer forma, espero que tenha gostado", concluiu, voltando sua atenção para os biscoitos. Tainá sentiu uma pontada de decepção, rapidamente seguida por irritação consigo mesma. O que estava esperando? Uma declaração de amor? Um pedido para que ficasse? Era ridículo. Ela era a babá, contratada para cuidar de Ayla após uma tragédia. Se Heitor estava demonstrando gratidão, era apenas isso. Gratidão por ela ter ajudado sua filha em um momento difícil. "Preciso terminar de arrumar minhas coisas", disse, tentando manter a voz firme. "Débora chegará logo." "Claro", respondeu Heitor sem olhar para ela. "Quer que a Ayla fique comigo enquanto isso?" Na verdade, Tainá hesitou, olhando para a menina que agora a observava com olhos grandes e tristes. "Gostaria que ela me ajudasse. Temos uma pequena tradição de dobrar roupas juntas." Heitor assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. "Vocês têm muitas tradições assim, não é? Pequenas rotinas que construíram juntas." "São essas pequenas coisas que fazem a diferença", respondeu Tainá, retribuindo o sorriso. Por um momento ficaram ali parados, sorrindo um para o outro, enquanto algo não dito pairava entre eles como uma promessa suspensa no ar. "Venha, Ayla", chamou Tainá finalmente, estendendo a mão para a menina. "Vamos lá em cima." No quarto de Tainá, uma suíte de hóspedes que havia se tornado seu lar pelos últimos 11 meses, a realidade da partida era ainda mais palpável. A mala já estava quase completamente arrumada sobre a cama. Seus livros, antes alinhados na estante, agora estavam organizados em caixas. As paredes, antes decoradas com fotos e pequenos souvenirs, agora estavam nuas. Ayla olhou ao redor com uma expressão de desalento, como se apenas agora compreendesse completamente que Tainá estava mesmo indo embora. "Ei, não fique triste", disse Tainá, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos da menina. "Lembra do que conversamos. Isso não é um adeus para sempre, é só um até logo." Ayla fez um gesto que haviam criado juntas, mãos se separando e depois se reencontrando. "Promete?" "Prometo", respondeu Tainá, fazendo o mesmo gesto de volta. "E enquanto isso, você vai se divertir muito com a Sandra. Ela vai ensinar coisas novas para você." Ayla fez uma careta engraçada e balançou a cabeça, fazendo Tainá rir apesar da tristeza. "Vamos, me ajude com essas últimas roupas", sugeriu, apontando para a pequena pilha sobre a poltrona. Trabalharam juntas em silêncio por alguns minutos. Ayla entregando as peças a Tainá, que as dobrava cuidadosamente antes de colocar na mala. Era uma dança que haviam aperfeiçoado ao longo dos meses, como tantas outras pequenas rotinas. Quando terminaram, Tainá olhou ao redor mais uma vez, verificando se não havia esquecido nada. Seus olhos pousaram na pequena mesa de cabeceira, onde um porta-retrato ainda permanecia. Uma foto dela com Ayla no parque, ambas sorridentes, com sorvete de chocolate manchando seus rostos. "Quase esqueci isso", murmurou, pegando o porta-retrato. Ayla correu até ela e fez um gesto negativo com a cabeça, empurrando o objeto de volta para a mesa. "Você quer que eu deixe aqui?", perguntou Tainá, surpresa. A menina assentiu vigorosamente. Depois pegou seu caderninho e escreveu: "Para você sempre ter um quarto aqui." Tainá sentiu seu coração se partir um pouco mais. A esperança infantil de Ayla era quase dolorosa de testemunhar. "Ayla, querida", começou,
escolhendo as palavras com cuidado. Sabe que a Sandra vai ficar neste quarto, não é? Ayla balançou a cabeça obstinadamente e escreveu: ela pode ficar em outro. Tainá suspirou, sem saber como explicar. Como dizer a uma criança que, uma vez que partisse, seu lugar seria preenchido, que a vida seguiria em frente, com ou sem ela? Vamos fazer o seguinte, propôs, pegando a foto do porta-retrato. Vou levar a foto comigo para nunca me esquecer de você. E quando eu vier visitar, posso ficar neste quarto de novo. O que acha? Ayla considerou a proposta por um momento, depois assentiu a contragosto. Pegou o porta-retrato vazio e o guardou na gaveta da mesa de cabeceira, como se estivesse reservando o lugar de Tainá para quando ela retornasse. O celular de Tainá vibrou novamente. Outra mensagem de Débora. Estou há 20 minutos. O trânsito melhorou. 20 minutos. A contagem regressiva final havia começado. Vamos descer, sugeriu Tainá fechando a mala. Acho que está na hora de nos despedirmos. Ayla pegou a mão de Tainá com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer se a soltasse. Juntas, desceram as escadas, a mala de Tainá fazendo um som abafado nos degraus carpetados. Heitor estava na sala, falando ao telefone novamente, mas desligou assim que as viu. Seus olhos pousaram na mala e algo em seu rosto mudou, uma máscara profissional caindo no lugar, escondendo qualquer emoção que pudesse estar sentindo. Tudo pronto, então? Perguntou, sua voz controlada, quase distante. Sim, respondeu Tainá, tentando imitar seu tom profissional. Débora deve chegar em 20 minutos. Heitor assentiu, olhando para o relógio. Bem, nesse caso, começou ele, mas foi interrompido pelo som da campainha. Todos se viraram para a porta surpresos. Não podia ser Débora, não tão cedo. Rosa apareceu do corredor e foi atender. Quando abriu a porta, uma rajada de ar frio incomum entrou junto com pequenos cristais de gelo flutuando no ar. Um fenômeno raríssimo em São Paulo, como se o próprio clima celebrasse aquele momento especial. Está nevando! Exclamou Rosa, espantada. Nunca vi isso na véspera de Natal. Ayla correu para a porta, maravilhada com os flocos brancos que caíam lentamente. Puxou a mão de Tainá, convidando-a a ver o espetáculo. Juntos, os três se aproximaram da varanda, observando o fenômeno incomum. A cidade abaixo deles começava a se cobrir com um fino manto branco, as luzes de Natal refletindo na neve e criando um cenário quase mágico. Um milagre de Natal, murmurou Rosa, fazendo o sinal da cruz. Tainá olhou para Ayla, cujo rosto estava iluminado pelo deslumbramento diante da neve. Em seguida, seus olhos encontraram os de Heitor. Ele a observava com uma expressão que fez seu coração saltar, intensa, vulnerável e pela primeira vez completamente aberta. Naquele momento, com a neve caindo ao redor deles, o tempo parecia ter parado. Não eram mais patrão e empregada, milionário e babá, mas apenas duas pessoas conectadas por uma criança que amavam, sob a magia de uma rara neve de Natal. Rosa pigarreou discretamente. Vou preparar chocolate quente para todos, anunciou, retirando-se para a cozinha com um sorriso conhecedor no rosto. Sozinhos na varanda, com Ayla entretida tentando capturar flocos de neve com as mãos, Heitor finalmente quebrou o silêncio. Tainá, começou ele, sua voz baixa e urgente. Antes que você vá, preciso te perguntar uma coisa. Tainá, repetiu Heitor, dando um passo em sua direção. Eu tenho adiado isso o dia todo. Na verdade, por semanas. Mas não posso deixar você partir sem perguntar. O coração de Tainá batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Os flocos de neve continuavam a cair ao redor deles, criando um cenário surreal, como se estivessem dentro de uma daquelas bolas de vidro que se agita para ver a neve cair. Perguntar o quê? Sussurrou ela, mal conseguindo encontrar sua voz. Heitor olhou brevemente para Ayla, que estava absorta tentando pegar flocos de neve com a língua, e então seus olhos voltaram para Tainá. Havia neles uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Você realmente quer ir embora? Perguntou ele finalmente.
A pergunta pairou entre eles como os flocos de neve, leve, mas com o poder de transformar tudo ao redor. Tainá sentiu o ar escapar de seus pulmões. Eu tenho um novo emprego esperando por mim, respondeu ela, sabendo que não era realmente uma resposta. A oportunidade pela qual trabalhei durante anos. Eu sei, disse Heitor, passando a mão pelos cabelos em um gesto que ela conhecia tão bem. E não tenho o direito de pedir que você desista disso, mas preciso que saiba. Ayla não é a única que sentiria sua falta. Tainá o encarou, tentando processar o significado de suas palavras. Antes que pudesse responder, seu celular vibrou novamente no bolso. Ignorou-o sem querer quebrar o momento. Heitor, o que está dizendo exatamente? Perguntou ela, precisando de clareza. Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. Estou dizendo que nestes 11 meses você se tornou essencial para nós, começou ele, as palavras saindo apressadas agora, como se temesse perder a coragem. Não apenas como babá da Ayla, mas como parte de nossas vidas, minha vida. Ele deu mais um passo em direção a ela, diminuindo ainda mais o espaço entre eles. Sei que tudo começou como um arranjo profissional. Você era a babá especializada que Ayla precisava. E eu era apenas o pai ocupado demais para estar presente. Mas algo mudou, Tainá. Você mudou tudo. Tainá sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, mas não fez nada para contê-las desta vez. Ayla se apaixonou por você desde o primeiro dia, continuou Heitor, sua voz mais suave. E quanto a mim, acho que levou um pouco mais de tempo para admitir, mas... Ele foi interrompido pelo som da campainha. Tainá fechou os olhos por um momento, frustrada com mais uma interrupção. Quando os abriu, viu a mesma frustração refletida no rosto de Heitor. Deve ser sua amiga, disse ele, um tom de resignação em sua voz. Rosa apareceu na porta da varanda. Senhor, a amiga da Tainá chegou, anunciou, parecendo constrangida por interromper. Tainá sentiu um desespero súbito. Não podia terminar assim. Não quando finalmente estavam prestes a dizer o que realmente sentiam. Vou pedir a Débora para esperar um pouco, disse rapidamente. Por favor, termine o que estava dizendo. Heitor assentiu, visivelmente aliviado. Rosa, pode pedir à amiga da Tainá que aguarde na sala? Ofereça um chocolate quente. Estamos tendo uma conversa importante. Rosa sorriu, como se já soubesse exatamente o que estava acontecendo. Claro, senhor. Vou entreter a visita. Quando Rosa saiu, Heitor se virou para Ayla, que agora os observava com curiosidade. Princesa, por que você não vai ajudar Rosa a servir o chocolate quente? Sugeriu ele gentilmente. Ayla hesitou, olhando de Heitor para Tainá. Algo em sua expressão deve ter indicado que deveria dar aos adultos algum espaço, porque ela assentiu e correu para dentro, deixando pegadas molhadas de neve no piso da varanda. Sozinhos agora, Heitor tomou as mãos de Tainá nas suas. Estavam quentes contra seus dedos gelados pelo frio. O que eu estava tentando dizer, retomou ele, sua voz mais firme agora, é que percebi algo nestas últimas semanas, algo que talvez já soubesse há mais tempo, mas não estava pronto para admitir. Depois de perder Nara, jurei que nunca mais abriria meu coração, que me dedicaria apenas a Ayla e aos negócios. E então você chegou. Tainá prendeu a respiração, temendo que qualquer movimento pudesse quebrar o encanto. No começo estava grato apenas pelo que você fazia por Ayla, por trazer de volta aquele brilho aos olhos dela, por encontrar maneiras de se comunicar quando todos os especialistas haviam falhado. Mas então percebi que esperava ansiosamente pelo momento de chegar em casa e ouvir sua voz, de ver seu sorriso, de sentir a paz que você traz para a nossa casa. Ele apertou levemente suas mãos, seus olhos nunca deixando os dela. Eu me apaixonei por você, Tainá Carvalho. E sei que é injusto dizer isso agora, quando você está prestes a partir para realizar seu sonho. Mas não podia deixar você ir embora sem que soubesse. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Tainá. Eram palavras que nem em seus sonhos mais ousados havia imaginado ouvir de Heitor Bastos. Eu
Também me apaixonei por você, admitiu finalmente, sua voz trêmula pela emoção. Mas nunca pensei que pudesse haver algo entre nós. Somos de mundos tão diferentes. É isso que importa? Perguntou ele, levando uma mão ao rosto dela para enxugar suas lágrimas. Nossos mundos? Ou o que sentimos um pelo outro? Mas meu novo emprego, Belo Horizonte. Eu tenho uma proposta, disse Heitor, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Algo em que tenho pensado há semanas, mas não tive coragem de mencionar até agora. Tainá esperou, seu coração acelerado. Minha empresa está abrindo uma filial em Belo Horizonte no próximo ano, explicou ele. Estou planejando passar pelo menos uma semana por mês lá, supervisionando o início das operações. E estava pensando que talvez Ayla e eu pudéssemos nos mudar para lá eventualmente, se tiver alguém que valha a pena estarmos perto. Tainá o encarou, mal acreditando no que ouvia. Você mudaria sua vida por mim? Por nós, corrigiu ele. Por você, por Ayla e pelo que podemos ser juntos. Sei que precisamos ir com calma, conhecer um ao outro fora desta relação profissional. Mas se você sentir o mesmo que eu sinto, interrompeu Tainá, incapaz de conter a emoção em sua voz. Sinto tanto que assusta. Mas, Heitor, não quero que você abandone tudo por minha causa. Sua empresa, sua vida aqui. Não estou abandonando nada, garantiu ele. Apenas reorganizando prioridades, algo que deveria ter feito há muito tempo. Ayla precisa de mim presente. E eu preciso de você em nossas vidas. Os flocos de neve continuavam a cair ao redor deles, criando um momento que parecia tirado de um sonho. Tainá sentiu que seu coração poderia explodir de felicidade. Então, o que me diz? Perguntou Heitor, segurando suas mãos entre as dele. Podemos tentar? Você ainda teria seu emprego dos sonhos, e nós encontraríamos uma maneira de fazer funcionar. Eu, você e Ayla. Antes que Tainá pudesse responder, ouviram um pequeno ruído vindo da porta da varanda. Viraram-se e viram Ayla parada ali, observando-os com olhos arregalados. Ayla, chamou Heitor, estendendo a mão para a filha. Venha aqui, princesa. A menina correu para junto deles, olhando de um para o outro com curiosidade. Heitor se ajoelhou para ficar na altura dela. Tainá e eu estávamos conversando sobre algo muito importante, explicou ele, usando gestos simples de libras que havia aprendido. E é que você acharia se nós três pudéssemos ficar juntos, se Tainá não tivesse que ir embora hoje? Os olhos de Ayla se iluminaram com uma alegria tão pura e intensa que Tainá sentiu mais lágrimas se formarem em seus próprios olhos. A menina começou a saltitar, batendo palmas em um entusiasmo silencioso, mas completamente expressivo. Então, algo extraordinário aconteceu. Ayla parou. Olhou diretamente para Tainá e seus pequenos lábios se moveram, formando um som que não emitia há quase um ano. Mãe! O som, embora baixo e um pouco rouco pelo desuso, era claro o suficiente para que ambos ouvissem. Tainá levou as mãos à boca, chocada. Heitor parecia igualmente atônito, seus olhos marejados, fixos na filha. Ayla! Sussurrou ele, mal acreditando. Você falou? A menina sorriu. Um sorriso tão radiante que parecia iluminar toda a varanda. Estendeu os braços para Tainá, repetindo: Mamãe! Tainá caiu de joelhos na varanda coberta de neve, abraçando Ayla com toda a força que conseguia sem machucá-la. Heitor se juntou a elas, envolvendo-as em seus braços fortes, criando um círculo perfeito. Parece que temos nossa resposta, murmurou ele, a voz embargada pela emoção, beijando o topo da cabeça de Tainá. Acho que sim, respondeu ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Naquele momento, com a neve caindo sobre São Paulo em um raro fenômeno de Natal, Tainá soube que havia encontrado seu lar. Não era um lugar, mas as duas pessoas que agora abraçava. O caminho à frente não seria fácil. Haveria desafios, ajustes, momentos difíceis, mas enfrentariam tudo juntos. Quando finalmente entraram
encontraram Rosa e Débora na sala, conversando animadamente sobre a neve inesperada. Ambas pararam ao ver os três entrarem de mãos dadas, Ayla no meio, segurando firmemente Heitor e Tainá. Mudança de planos, anunciou Tainá, sorrindo para sua amiga. Acho que não vou precisar daquela carona hoje. Débora ergueu as sobrancelhas, mas seu sorriso dizia que compreendia perfeitamente o que havia acontecido. E o emprego em Belo Horizonte? Perguntou ela. Ainda vou aceitá-lo, respondeu Tainá, trocando um olhar cúmplice com Heitor. Mas parece que não estarei sozinha lá. Rosa sorriu, satisfeita, como se tivesse previsto tudo desde o início. Bem, acho que isso merece uma comemoração, declarou a diarista dirigindo-se à cozinha. Vou preparar mais chocolate quente para todos, e talvez possamos experimentar aqueles biscoitos de Natal também. Enquanto Rosa e Débora se retiravam para a cozinha, dando a eles um momento a sós, Heitor se virou para Tainá, seus olhos brilhando com uma mistura de amor, esperança e promessa. Feliz Natal, Tainá, disse ele suavemente. Feliz Natal, Heitor, respondeu ela, sentindo como se seu coração pudesse explodir de felicidade. Ayla, ainda entre eles, olhou para cima com um sorriso radiante e, para a alegria de ambos, falou novamente. Feliz Natal, mamãe e papai. E enquanto a neve continuava a cair lá fora, transformando a cidade em um cenário mágico de Natal, três corações que haviam sido marcados pela perda encontraram uma nova chance na forma mais inesperada e bela. Uma família reconstruída pelo amor na véspera do dia mais especial do ano.